conosco mais uma vez nesta manhã, porque o Senhor é aquele que está, que é o dono de todas as coisas, né? Deus me deu um tempo atrás, eu até falei com as irmãs que eu queria trazer algo que Deus falou muito ao meu coração através dessa ministração, e foi muito interessante, porque, queridos, a gente sabe que a oração ela tem um efeito incrível na nossa vida. A oração, ela tem um efeito de transformação, e nesse tempo eu estava até falando com meu esposo, eu falei, engraçado, quando a gente está orando mais, a gente fica menos cansado, e a gente foi falando sobre essa questão, realmente, né, desse poder que a oração tem na nossa vida. E aí, bem nessa época, eu vi um podcast com o doutor Jonathan Leone, e aí ele veio confirmando, ele é um médico psiquiatra, que ele falou de pesquisas que outras pessoas também fizeram, não foi assim pesquisas que somente, né, que ele fez, mas ele já observou também isso em seus pacientes, como médico psiquiatra e tudo mais. Então, assim, ele falou de uma pesquisa que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, que muito me chamou a atenção e eu creio que isso vai nos incentivar a orarmos mais, a buscarmos mais a presença do Senhor, porque há um poder extraordinário na oração, não só no campo espiritual, né, que isso aí nós já sabemos, mas é uma arma poderosa que Deus nos deu, mas também é uma arma poderosa para o nosso corpo físico. E eu quero falar então de 7 benefícios no cérebro que a gente alcança através da oração. Ele disse: olha, tem muitos mais, muito mais, mas o que vai ser pontuado será só apenas 7 efeitos que já são assim efeitos extraordinários. Então, assim, é, ele vai dizer, eu quero começar aqui, nós vamos lendo a Bíblia à medida que a gente vai falando sobre esses efeitos. Ele disse, através de exames feitos por ressonância magnética, né, tomografia e outros exames de estímulo cerebral, eles avaliam o cérebro de quem tem experiência, né, com a oração, experiência aí com o Senhor. E aí eles concluíram que a oração aumenta a nossa resistência à dor. Olha que incrível. Ela diminui o fluxo sanguíneo do córtex superior. Ele é responsável pela nossa atividade sensorial. Quantos de nós que estávamos passando por momentos tão difíceis e nós falávamos, olha, eu não senti, né? Eu não senti que eu estava passando por aquele momento tão difícil, porque nós estávamos orando. E olha, isso é comprovado. A oração, ela diminui essa sensibilidade à dor. Talvez nós estamos passando por aquele momento difícil e nós começamos a orar, 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 e nós perdemos aquela sensibilidade da grandiosidade do problema, porque ali Cristo passa a ser o maior em nós. E a gente sempre entendeu, olha, porque a gente está mais perto de Deus, a gente está mais próximo de Deus, a gente se torna mais confiante através da oração e tudo mais. Mas, queridos, isso é uma prova no corpo físico. Olha só, é esse senso de dor que nós temos do nosso cérebro, fica no córtex superior. E aí, nesse momento, nesse lugar, essa atividade sensorial, ela é diminuída através da oração. Olha que coisa incrível. Então, quantas vezes nós perdemos o tempo de estar orando e nós estamos reclamando, e quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente questiona a situação, mais nós sofremos. Por quê? Porque existe ali uma alimentação, porque o reclamar, a gente está reclamando uma coisa que não é boa. Mas quando nós oramos, quando nós entramos ali na presença do Senhor em oração, o que que vai acontecer? Esse senso de dor vai diminuir. E eu tenho certeza que depois que nós terminarmos de falar tudo aquilo que a oração faz no nosso corpo físico, nós vamos terminar essa palavra com muita vontade de orar, né? Eu creio em nome de Jesus, e não só uma vontade que vem da emoção que dura por poucos minutos, mas uma vontade que vai vir do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Ah, em 2 Coríntios 4:8 disse assim: de todos os lados somos pressionados, isso é o apóstolo Paulo dizendo, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo aqui mostra a situação por fora e por dentro.
Então, quando Paulo vai dizer assim, ó, por todos os lados, nós somos o quê? Pressionado. Isso é por fora. Aí ele vai dizer o estado dele por dentro, mas não desanimado. Ele vai dizer, ó, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha que coisa tremenda. Ele fala, nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Ele está mostrando a situação que acontece por fora e a reação dele por dentro. A situação está acontecendo fora e a reação por dentro. E ele diz: nós somos abatidos, mas não destruídos. E tudo isso, queridos, nós podemos viver essa maravilhosa graça que é nós vivermos em Deus na oração. Nós por fora podemos ser abatidos, mas nós não seremos destruídos, porque nós temos um Deus que luta por nós, que peleja a nossa peleja. E tudo que Deus permite que nós venhamos a passar nessa vida, existe um propósito pelo qual Deus permite. Deus não nos permite passar por algo sem nenhum objetivo. Se Deus permitiu a gente ser atingido por uma doença, ele tem propósito naquela doença. Se ele permitiu que a gente, né, passa por uma situação familiar, ele tem um propósito nessa situação. Só que a resposta que nós vamos dar, isso vai definir como que esta situação vai desenrolar. Quantas vezes o povo do deserto, o povo de Israel estava passando pelo deserto, e aquela situação no deserto não era para ficar, era uma passagem. O deserto é um lugar de passagem. Muitos morreram ali. Por quê? Porque ao invés de orar como Moisés orava e clamava e buscava a face do Senhor, enquanto Moisés estava vendo a glória de Deus se manifestar, ele estava vendo o sobrenatural de Deus acontecendo, o povo estava vendo o quê? Aquilo que faltava, estava vendo, né, a saudade daquilo que tinha no Egito. Então, queridos, muitas vezes Satanás nos cega de vermos aquilo, os milagres de Deus, a provisão de Deus, para que a gente saia desse lugar de buscar a face dele, porque quando nós estamos orando, como nós estamos buscando, nós podemos ser pressionados por todos os lados, mas nós não seremos desanimados, porque nós temos o renovo dos céus que vem sobre a nossa vida. Um outro efeito da oração no corpo, ela aumenta a reconstrução cerebral. O que é isso, irmãs? A oração aumenta a capacidade de regenerar neurônios. Ela treina o cérebro para ser desenvolvido. Olha isso. Isso quer dizer o quê? O Alzheimer na vida de quem ora vai chegar mais tarde, né? Se tiver de ter, que às vezes muitos são até livres de passar por doença como demência e vários tipos de doenças que pode existir, né? A oração, ela tem essa capacidade. Imagina, se você vai na academia, você está treinando o seu músculo. Você está treinando o seu músculo, se preparando ali, e aí a sua velhice vai ser afetada. Por quê? Porque você está fazendo uma atividade física que a massa muscular, que na idade vai se perdendo, no seu caso, que vai para a academia, essa massa muscular não vai se perder com a mesma facilidade de quem não faz, né? Porque aquela pessoa constrói massa. E o cérebro é como se fosse isso, esse músculo do cérebro que é treinado. Então, ele é treinado e ele regenera neurônios para quem ora. Olha que coisa tremenda. Outra coisa, a oração, terceiro ponto, melhora a concentração e a atenção. Qual que é a maior reclamação de hoje? É a concentração, né? A gente não consegue, às vezes, concentrar naquilo que a gente está lendo, a gente não consegue concentrar naquilo que a gente está assistindo, a gente está ali, mas a nossa mente está vagueando. Nas escolas, um dos maiores índices de reclamação é as crianças, né? Não conseguem concentrar mais nas aulas. Então, a oração, ela aumenta a atividade do lobo frontal, que é responsável por manter a sua atenção presa em algo, a concentração. E aí a gente vê que antigamente a gente tinha menos esses índices de concentração, né, de desatenção, né, que as pessoas têm hoje em dia. Mas a gente vê que no tempo passado as pessoas também oravam muito mais. Havia uma rotina de oração que ela era muito maior. Hoje em dia, com a chegada das distrações, né, com as redes sociais, com tanta coisa que nós temos para nos distrair, nós deixamos o quê? A oração de lado e ficamos distraídos com os entretenimentos. E aí, queridos, nós estamos perdendo tanto em todas as matérias da nossa vida, mas quando a gente vê a ciência comprovando algo, né, que a Bíblia já nos orienta a viver, a ter uma vida de oração, e isso faz com que a gente, assim, se torne
mais consciente e sedento para orarmos mais. Olha aqui o quarto ponto, a oração aumenta a felicidade, aumenta a atividade do sistema límbico, que é a área das emoções. Ela aumenta a quantidade de serotonina e de dopamina, que são neurotransmissores relacionados à felicidade. E é, tem medicamento que é para repor isso, quando a pessoa está com depressão, está passando por alguns, né, momentos assim que está tendo as suas emoções afetadas, o psiquiatra passa que remédio que contém isso aqui, ó, serotonina, dopamina, né? Para quê? Para que a pessoa o seu corpo comece a produzir isso para que a pessoa supere uma depressão, um momento de tristeza, momentos assim. E aqui a gente vê que a oração ela pode fazer isso por nós, ela tem esse poder. Em Filipenses 4:11 Paulo vai dizer assim: não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, esteja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então, quando Paulo vai dizer que eu aprendi o segredo, eu aprendi a estar contente, esse aprendizado do contentamento vem também através da oração, porque a oração ela tem esse poder, né? Como nós vimos aqui de liberar no nosso cérebro a dopamina. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. A Bíblia, a gente vê o que a ciência está falando, está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Paulo vai dizer: olha, eu já aprendi, eu estou contente em qualquer situação, porque Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que buscava ali a presença do Senhor em qualquer situação. Ele disse: eu aprendi esse contentamento. Olha, eu posso ter comida e eu posso também não ter, eu posso ter fartura, mas eu também posso passar necessidade. Ele era um homem que vivia preso por causa do evangelho, apanhava por causa do evangelho, ele vivia situações muito, digamos, aos nossos olhos, situações muito alto nível de sofrimento por causa do evangelho. Contudo, ele vai dizer: olha, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Em qualquer situação, ele experimentava o contentamento vindo do Senhor, mas é através de quê? Através da oração. Queridos, eu convido a vocês nessa manhã, faça um teste. Comece uma rotina de oração, comece a orar, 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 e vocês vão começar a ver isso aqui na vida de vocês, como que isso vai. Nós podemos, sabe aquele dia que a gente está assim com um descontentamento? Ah, meu Deus, está a conta para pagar, é isso, é aquilo, é problema de saúde, tantas questões que nos afetam. E aí nós estamos assim, passando por aquele momento de descontentamento, e aí nós dobramos o nosso joelho e nós começamos a exaltar o nome do Senhor. E nós começamos a dizer: Deus, eu não posso, mas tu podes, eu não sou, mas tu és, eu não tenho, mas tu tens, tu és o Deus da minha vida, e essa situação, essa circunstância não pode mudar quem eu sou em ti. Essa leve e momentânea tribulação, ela vai gerar um peso de glória, e nós começamos a exaltar o nome do Senhor e pedir, sabe, derramar aos pés dele nesse lugar da adoração. E aí nós começamos a ver que dentro de nós começa a encher-se de contentamento. E nós, ao invés de olharmos para aquilo que nós não temos, nós começamos a olhar para aquilo que temos. E de repente, eu que estava ali preocupado com a conta, que estava preocupado com a situação financeira e tal, eu começo a olhar e falo: Deus, o Senhor nos deu trabalho, o Senhor nos deu saúde, meu Deus, nós temos uma família. Ou se nós estamos passando por um quadro na saúde, nós começamos a olhar para dentro de nós e dizemos: que coisa triste, começarmos a reclamar sobre aquilo, mas quando nós começamos a orar, nós falamos: Deus, o Senhor tem propósito em tudo, o Senhor tem propósito, e eu sei que a tua vontade vai se cumprir na minha vida, que não vai ter nada na minha vida que vai impedir de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, Paulo vai dizer: olha, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente. Então, quando ele vai fechar: eu posso todas as coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele não está falando de uma situação rasa, ele está falando tipo, de uma coisa profunda. Ele está dizendo: olha, eu aprendi. Sabe o que que é isso? O poder do aprender. Quando nós aprendemos, nós não damos mais nem a chance
de Satanás pensar que ele pode reger sobre a nossa vida. Quando nós aprendemos, nós não damos nem a chance da nossa emoção nos dominar, porque nós logo detectamos o problema. Opa, hoje eu tomei para baixo. Opa, hoje eu estou sentindo assim, eu estou reclamona, eu vou dobrar meus joelhos e vou começar a orar. Isso é um sinal de que nós aprendemos já a lidar com essa situação e nós não vamos deixar, né, ser levado por ela. Nós vamos ver que Paulo e Silas, quando ele estava preso naquela cadeia, eles estavam ali. Imagina, na época do inverno, aqui é muito frio, né? Eles estavam na Itália, amarrados, pés, mãos, né? A história diz que tinha ratos que passeavam por aquele presídio. Eles estavam vivendo uma situação que eles tinham tudo para estar chorando, mas eles decidem o que? Cantar. E eles começaram a cantar e adorar o Senhor e a, sabe, a orar, a adorar. E ali naquele momento eles viram um terremoto que veio do céu e o nome do Senhor foi glorificado. Aquelas pessoas que presenciaram aquele momento aceitaram o Senhor. E tudo que nós passamos, querido, tem um propósito para a glória de Deus. É muitas vezes nós que direcionamos essa circunstância para o lado errado. Não põe você no centro. Não te deixa no centro dessa situação, não te coloque no lugar de vítima, não olhe para você mesmo e fala, coitado de mim, olha tudo que eu tenho que passar, eu sou a pessoa que mais sou escolhida para sofrer nessa vida, é uma luta atrás da outra, não te coloque nesse lugar, mas olha para você mesmo e fala, eu sou filho, como filha de Deus, eu fui escolhida para ir até o Calvário e morrer por causa de Cristo, e ainda que eu morra, não tem problema, desde que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Queridos, teve uma experiência que a gente viveu muito de perto, né? Tem muitas pessoas aqui que conhecem o Pedra, o falecido marido da pastora Michele, e quando esse homem entrou no câncer, ele teve situações assim de dores tão terríveis por causa da doença, e a gente tem vídeo dele chorando, e ele agradecia a Deus, obrigada, o Senhor está me dando força para passar por essa dor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E aquele homem chorava, e quando passava aquelas ondas de dor fortíssima que era produzido pela doença, ele testemunhava e falava: eu achava que eu não ia dar conta, mas Deus me deu força. E naquele leito, queridos, ali casamentos foram restaurados antes que ele partisse para a eternidade. Teve pessoas ali que foi, sabe, tocadas pelo Senhor, aceitaram Jesus. Ele foi ali naquele último momento no hospital, todas as pessoas conheceram o poder do Senhor através da vida dele, porque naquele momento de dor, ele tinha uma postura diferente, ele foi realmente assim, aperfeiçoado em Deus, ele deixou que a oração fizesse parte da história dele de uma forma tão sobrenatural, que até hoje, quando nós lembramos dos testemunhos que ele viveu naquele leito, nós somos edificados. Ele morreu, mas o legado que ele deixou naquele momento, nós carregaremos para a vida. Nós não esqueceremos, porque, queridos, para isso tem o poder, né? O que Deus permite que nós passamos por situações assim, mas Ele dá o sustento e aquela nossa história vai trazer edificação, vai trazer restauração, vai trazer, né? Como a minha filha me disse esse dia, gerar testemunho dói, mas depois que gera testemunho, é tão edificante, né? Você que esteve na festa do Mães, de comemoração dos 5 anos, que ouviu ou que está ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, né, os testemunhos da Karen, da Stephanie, outros testemunhos mais que nós ouvimos ali, tem sido tantas mensagens que eu tenho recebido de pessoas que têm sido edificadas, mas naquele momento que nós estávamos passando por aquele momento, eu falava, meu Deus, sabe, a gente não entende, é um momento de dor, é um momento de desafio, mas tem uma coisa que é poderosa, quando nós passamos, atravessamos o deserto, nós podemos testemunhar o poder do Senhor que transforma e que faz, né, sabe, a gente gerar testemunho para que outras vidas sejam edificadas. Então, isso é comprovado que a oração, ela tem esse poder de dar, né, aquela alegria, aquela pessoa que está passando pelos momentos difíceis, mas ela não é abatida por ela. O quinto ponto, a oração descansa mais do que o sono. Olha isso. Não é que a gente vai trocar, dormir também é importante, tá, irmãos? Mas o negócio é, a oração é tão importante ou mais importante do que o sono. Então eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a gente dorme, quando a gente dorme pouco, né? Qual é a minha rotina? 5 horas e meia, 6 horas, mas o médico indica aí pelo menos 8 horas. E orar? Quantas horas?
Eu fiquei pensando, falei, Senhor, a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, né? Então a gente tem que estar ali em oração mais do que dormindo, porque a oração, ela tem esse poder. O que que acontece quando nós oramos? A onda elétrica que gera no nosso cérebro através da oração, ela é mais poderosa para descanso do que o próprio sono. Isso é fantástico, irmãos, porque tem épocas que a gente tira tempos de oração que a gente dorme pouco demais, mas aquele tempo que a gente está dormindo pouco por causa da oração, a gente tem um ânimo, sabe? Uma disposição, sabe aqueles propósitos que você fez de 3 horas da manhã, ou que acordou 5 horas da manhã para orar antes de ir para o trabalho e com isso diminuiu o seu tempo de sono, mas você estava em oração, e aí você fala, meu Deus, nem parece que eu acordei 4 da manhã, que eu acordei 3 da manhã, que eu acordei 5 da manhã. Por quê? Porque a oração, ela tem esse poder. E aí, em Lucas 6,12, vai dizer assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E o que que aconteceu? Ele passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, ele não foi dormir. Olha só, ao amanhecer, ele chamou os discípulos, escolheu 12 deles, e ali ele designou os 12 como apóstolos. Mais um pouquinho na frente, em Lucas 16, 6 e o 17, ele vai dizer assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral do Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. O que oravam, os que eram perturbados por espírito imundo, ficavam curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olha que coisa tremenda. Deus, Jesus passou a noite toda orando. Quando chega de manhã, ele não vai dormir. Ele vai o quê? Reúne os discípulos e vai ter com a multidão. E aí o poder de uma vida que ora, de uma pessoa, né, da vida dele que era uma vida de oração, o poder da oração, de quem anda com Deus, ele vai impactar vidas. Aonde Jesus passava, o que que acontecia? Havia cura. Aonde Jesus passava, as pessoas eram o quê? Libertas. Havia ali um algo extraordinário, as pessoas queriam tocar nele, porque dele saía virtude. Queridos, nós hoje vivemos pouco de Deus porque nós oramos pouco. Aí às vezes está pensando, ah, mas aí está falando de Jesus, mas aqui nós estamos falando de Jesus como ser humano. Como ser humano, ele sendo Jesus, ele orava, ele sem pecado, ele orava. Imagina nós. Aí é que a gente tem que orar mesmo. Então, para que a gente possa viver esse extraordinário de Deus, para que a gente possa viver essa maravilha de ser alguém que sai virtude de nós, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de busca, nós precisamos fazer uma prioridade na nossa vida, porque isso vai ajudar a nossa vida mental, emocional, espiritual, física, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos beneficiados por causa da oração. O sexto ponto é melhora a autoestima. Olha isso. Ela aumenta a quantidade de oxitocina, que é conhecida como o hormônio do amor. Sabe aquele hormônio que é produzido quando a mãe dá à luz, quando a gente faz o bem a alguém, que é quando a gente é generoso com alguém. Então, esse hormônio que é liberado, que é esse oxitocina, é o que dá, que melhora a nossa autoestima. Então, a gente vai ver aqui que a oração, ela tem esse poder de melhorar a nossa autoestima. E agora eu quero que você pare junto comigo e pensa. Sabe aquele desafio? Você que já organizou uma conferência, que já ministrou na igreja, que já foi para uma entrevista de emprego, seja em qualquer área aí da sua vida, que você sentia incapaz para aquele momento. E aí você falou: olha, eu vou começar a orar. Eu preciso orar, porque se eu não orar, eu não dou conta. E aí, na oração, você começou a ganhar aquela coragem. Você falou: meu Deus, eu posso. No Senhor eu posso. Eu não sou nada, mas tu és. E no teu nome eu vou. E no teu nome eu vou. E a gente é impactado, é impulsionado, né, pela oração. E a gente vai. Mas se a gente para de orar, a gente já perde toda aquela força.
Toda aquela pessoa, você fala, meu Deus, aquela mulher é uma leoa, aquele homem é um leão e tal. Parou, diminuiu o tempo de oração, a gente começa a ver virando um gatinho. Começa a pensar aí na sua história de vida. Como é a nossa vida quando nós estamos tendo um tempo de oração? A gente não está nem aí porque o povo fala. A gente entra naquele lugar que, tipo assim, a gente está blindado, a nossa autoestima tá, ó, porque nós estamos esperando uma aprovação de Deus e através da oração nós estamos recebendo ela. Então, assim, a gente está vendo aquele. Ah, irmãos, aí você vai entender que é a oração liberando oxitocina. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda, que às vezes precisa tomar uma medicação, fazer isso, fazer aquilo para ter isso. E se a gente pode entrar para o nosso quarto, como Jesus falou, dobrar os nossos joelhos. Nós podemos estar aqui juntos no Zoom, né? Para orarmos juntos também. Nós temos nosso momento em particular com o Senhor. Nós temos esse momento aqui em conjunto. Nós temos esse momento que nós estamos aprendendo junto e está isso gerando dentro de nós algo que não tem explicação. Nós vivemos através da oração. Olha o sétimo ponto e o último que eu quero falar nesta manhã. A oração melhora a sua capacidade de tomar decisão. Meu Deus, isso aqui é tremendo, é tremendo. Eu vi um médico falando também sobre o poder da oração de joelho. Ele fala que quando a gente dobra os nossos joelhos, aqui nessa parte do córtex pré-frontal já mexe, já prepara para a oração. E aí ele estava falando que todas as orações, obviamente, Deus atende, mas a oração de joelho, ela é poderosa para o cérebro, porque só o fato da gente ajoelhar, ainda que, por exemplo, eu vou ajoelhar por algum outro motivo, eu ajoelhei, o meu cérebro já trabalha aqui, preparando. Olha que coisa tremenda, como que Deus nos fez assim, coisa tão extraordinária. Então, ele vai dizer que a oração consegue ativar o córtex pré-frontal, ele que dá condições de significar as coisas, ter um discernimento melhor e tomar decisões racionais. Olha isso. Isso é, eu estou dizendo do físico, do nosso corpo físico, como reage diante da oração. Olha, nós vemos aqui esse o poder da oração. Aí a gente vai para Tiago, tá assim, o Tiago 1,5 fala assim, ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Quando nós vamos para Tiago 4,13, ele está dizendo assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Quem é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois disso se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Então, aonde nós começamos a nossa tomada de decisão? Nós começamos a nossa tomada de decisão na oração. E o que que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Nós andamos uma vida corrida, nós colocamos a oração como última coisa. Depois que eu já tentei com o médico, depois que eu já tentei no meu trabalho, depois que eu já estudei, fiz tudo isso que é importante, né? Uma coisa não valida a outra, mas o que que nós estamos fazendo? Nós estamos substituindo. Nós deixamos a oração pelo final. Aí, tipo assim, olha, agora é só oração. Agora é só oração, porque tudo que eu tentei deu errado. Sendo que a oração deveria ter sido a primeira parte, deveria ter sido aquele momento que nós dobrarmos o joelho e falar: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor está nessa situação, se o Senhor, se esta é a tua vontade. Mas, queridos, nós temos momentos na nossa vida que a gente não ora porque a gente tem medo da resposta de Deus. E é por que a gente tem medo? Porque verdadeiramente em nós a gente já tem aquela, sabe, aquele sentido de que não é o que Deus tem para mim, mas eu quero tanto que apesar de sentir que não é o que Deus que tem para mim, eu vou. E aí nós quebramos a cara. E quando nós quebramos a cara, nós voltamos e culpamos Deus. Deus, a minha vida está assim, 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 assim. Porque existem situações que o Senhor nos coloca.
Existe deserto que nós entramos nesse deserto porque o Senhor nos colocou ali. Agora, existe deserto que nós entramos por nossos próprios pés, porque nós fizemos escolhas e decisões erradas. Então, a oração, ela tem essa capacidade. Uma pessoa que ora, ele vai explicar isso aí melhor quando ele fala disso. A pessoa que ora toma decisões muito mais sábias, muito mais racional, decisões que verdadeiramente, assim, tem muito menos chance de erro do que uma pessoa que não ora. Então, nessa manhã, nós vamos ter o nosso tempo de oração clamando ao Senhor agora, e nós vamos começar a suplicar ao Senhor para que Ele venha nessa manhã, para que Ele nos fortaleça a nossa vida de oração, para que a nossa vida seja impactada através da oração e que através da oração nós possamos impactar outras vidas, que esse hábito de orar, que Jesus, ele ora, né? Jesus, ele esteve aqui orando, sei que tem um versículo na Bíblia que fala que ele ora até agora. Então, assim, nós entendemos que Jesus está orando até hoje e nós precisamos também orar. Nós precisamos buscar essa face do Senhor, nós precisamos vencer nossa carne, nós precisamos criar hábito de oração, nós precisamos levar o pé da cruz, levar ali, prostrarmos aos pés de Jesus. Só um parênteses aqui, ontem na mensagem na igreja que eu congrego, o pastor estava falando da mulher samaritana que se prostrou, né, aos pés do Senhor. E aí, isso é algo tremendo, queridos, porque existia uma lei, ele falou que foi pesquisar e tal, descobriu que existia uma lei que quando a pessoa entrava dentro da casa do outro, se fosse prostrada aos pés de alguém em humilhação, essa pessoa não poderia ser colocada para fora, e ela entra na casa, né, do centurião junto com os discípulos, e aí o que que vai acontecer? Ela entra e ela poderia ser colocada para fora porque ela não era convidada, mas quando ela prostra aos pés de Jesus ali, ela não poderia mais ser colocada para fora. Então, o que que isso, né, serve para a gente nesta manhã? Que existe um lugar que ninguém pode nos tirar dele, existe um lugar que ninguém pode nos tirar dele, existe uma lei nos céus, que é esse lugar que a gente tem que cobiçar mais do que qualquer outro, que é os pés do Senhor, que é os pés do Senhor. Nesse lugar ninguém pode nos tirar. Você pode ser tirado do altar, você pode ser tirado do seu ministério, você pode ser tirado de onde você talvez queria muito estar, mas dos pés de Jesus ninguém te tira. Dos pés de Jesus ninguém te tira, ninguém pode te tirar desse lugar. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor, nós somos fortalecidos nesse lugar de estarmos prostrados nos pés dele. Ninguém nos tira desse lugar, querido, porque nós temos ali a proteção do Senhor, porque desse lugar ninguém pode nos tirar. Agora nós podemos sair. A única pessoa que pode nos tirar desse lugar é nós mesmos. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha falar mais profundamente na nossa vida, no nosso coração, que depois de termos essa consciência de tudo isso que é gerado no nosso corpo físico e de tudo o que é gerado na nossa vida espiritual, a oração venha ser um hábito nosso, que venha ser mais longo, mais tempo a sós com Deus, mais tempo de oração, mais tempo de busca, para que nós possamos viver uma vida diferente, uma vida abundante que Deus tem para nós enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Então, você que pode, abra seu microfone, vamos clamar, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos prostrar diante dele, não importa a sua situação, não importa o que você está passando, o que importa é nós temos um Deus que nos ouve, vamos nos submeter a Ele. Então, você que pode, abra seu microfone e vamos continuar e vamos clamar buscando a face do Senhor nesta manhã. Eu vou fechar a câmera, que eu gosto de orar de joelho, e que Deus possa abençoar-nos de forma sobrenatural. Vamos clamar, amados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai nós te Santo, adoramos. Pai bendito, Pai amado, Tu és um Deus fiel, Tu és poderoso, Tu és